Aleluia, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu não estou convencido, tudo bem? Ha, ha, ha. Diga ha, ha, ha. Diga ha, ha, ha. Você está pronto? Eu estou me aprontando. Aleluia. Aleluia. Gui? Aleluia. Você está pronto? Fique de pé, vamos orar. Todo olho fechado, toda cabeça curvada, vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos, Senhor, de comungar da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque certamente haverá bom fruto neste lugar. Obrigado, Pai, por corações ensináveis neste lugar, pela unção derramada. Honramos a Tua palavra, respeitamos a Tua palavra, consideramos a Tua palavra, porque ela é a verdade. Espírito Santo, neste momento nós te convidamos a este lugar para nos ensinar através da palavra de Deus que você inspirou. E Espírito Santo, eu te digo que sem você eu não sou nada, sem você eu não sei nada, sem você eu não posso nada. Em nome de Jesus, neste momento eu diminuo e você cresce. Eu abro a minha boca e você fala, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Eu vou testar o microfone de mão. Cadê ele? Oh, aleluia. Aleluia. Olha. Muito melhor. Aleluia. Posso ficar com esse aqui, Gui? Só desliga, né? Isso aí, boa. Aleluia. Se você puder. Você pode esperar, irmão, 2 minutos? Aleluia. Pode. Eu ainda estou me adaptando a essas tecnologias. Não sou uma pessoa muito chegada à tecnologia, não. Brincadeira. Imagina. Aleluia. Oh, aleluia. Amados, hoje nós vamos falar sobre algo que Deus falou comigo há algum tempo. E já faz um tempo que Ele está falando. Você se alegra com isso? Eu me alegro com isso. Hoje nós vamos falar de pontes. Aleluia. Você sabe o que são pontes? Você sabe qual é a função de uma ponte? Você sabe como que funciona uma ponte numa cidade, num lugar? Uma ponte liga 2 lugares. Amém? Uma ponte liga 2 lugares. E hoje nós vamos falar sobre queimar pontes. Amém? A princípio isso pode parecer um pouco radical, mas é exatamente isso que nós queremos. Sermos radicais em Deus. Uau! Aleluia! Aleluia! Bem, vamos começar falando sobre 2 pessoas, 2 situações que você já conhece muito bem. A primeira delas é a situação de Abrão. Quantos aqui conhecem Abrão? Depois ele se tornou? Isso aí, muito bom. Abrão, um belo dia, estava lá na casa dele, na terra dele, e ele ouviu Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Aleluia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Aleluia. Se você está com dificuldade para achar Gênesis, vem aqui, eu vou orar por você. Aleluia. Aleluia. Você achou Gênesis 12? Glória a Deus. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. É bem conhecida essa passagem, não é? Agora olha para cá, deixa eu falar com você sobre isso. Porque talvez você não saiba, mas quando Deus disse a Abrão, sai da tua tenda, da tua parentela, Deus estava dizendo algo mais a Abrão. Naquele tempo, há muito tempo atrás, no tempo de Abrão, existia uma questão cultural que dizia o seguinte: se você tem um pai que é carpinteiro, você será carpinteiro, seu filho será carpinteiro, o filho do seu filho será carpinteiro. Se você tem um pai que é rico, a riqueza do seu pai passará para você, que passará para o seu pai. Você entendeu? Estamos claros com isso? Quando Deus disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, ele estava dizendo, deixa tudo que você tem, toda essa herança familiar, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você percebe a seriedade disso? Imagine que você nasceu numa casa muito bem estabelecida, você nasceu bem de vida. Amém? Uma herança milionária já guardada para você, aleluia. E de repente você recebe um comando do Espírito Santo que diz assim, deixa tudo isso e vai. Para onde?
para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ia. Vai. Mas para onde? Para que lado eu vou? Fica tranquilo, apenas vai. Acompanha comigo a realidade dessa passagem. Imagine você hoje. Você tem um bom emprego, você está estabelecido na sua casa, você já tem a sua casa própria, aleluia. Se você não tem, receba agora, amém? É simples assim, não é? Você já tem tudo estabelecido na sua vida. E de repente, Deus diz assim, viu? Larga tudo isso. Mas pai, por quê? Largue. Não, mas veja, é que eu vou ser promovido agora. Larga tudo isso, porque eu vou te colocar em outro lugar. Abraão podia ter dito, não Deus, mas veja só, o meu pai é rico, porque a Bíblia diz que a família de Abraão já era rica. Não, meu pai é rico, meu pai tem muitas posses. Imagina, eu não vou fazer isso. Vamos ver o que Abraão fez? Aleluia. Deixa eu só fazer uma observação. Você já percebeu como eu chamo Abraão e o nome é Abrão? É que agora me despertou. E sabe por quê? Porque quando Deus mudou o nome de Abraão para Abrão, isso foi uma coisa tão firme que é até difícil falar o nome velho dele. Ele estava queimando uma ponte. A gente vai falar sobre isso. Aleluia. Vê o versículo 4, desculpa. Veja o versículo 4. Diz assim, Gênesis 12, 4. Partiu, pois, Abrão como lhe... Deixa eu pegar outra versão, porque lhe não dá. Aleluia. Lhe não dá. Não. Almeida, que era português, falava lhe, eu não. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Olha isso. A Bíblia não fala em momento algum que Abrão debateu com Deus e disse, não, Deus, mas veja só, talvez, pode... Partiu como lhe ordenara. E tem mais. Ainda disse para o parente, vem comigo aqui que o negócio vai ser bom. Olha a fé deste homem. Quando Abrão tomou essa decisão, ele estava queimando uma ponte. E eu quero te mostrar algo sobre isso. Aleluia. É assim, Gui? Não. É do antigo, tem que ligar. Aleluia. Queimar uma ponte é eliminar a possibilidade de retorno ou recuo. Vou repetir. Queimar uma ponte é eliminar a possibilidade de retorno ou recuo. Uau! Existia um general chamado George Washington, americano. Na guerra, ele estava numa guerra e de repente ele ultrapassou uma ponte e os soldados que estavam com ele perguntaram a ele, general, acabamos de atravessar a ponte. O que faremos com a ponte? Ele disse, queime. E os soldados olharam para ele sem entender e disseram, mas espera aí, vamos queimar a ponte e se por acaso formos derrotados? Ele disse, queime. Ou a gente vence ou a gente morre. Mas sabe, antes de George Washington, os romanos já tinham essa tradição. Era tradição no exército romano. Passavam a ponte, eles queimavam a ponte. Eles tinham tanta convicção da capacidade de batalha deles, que eles queimavam as pontes depois que passavam. Eles garantiam com isso duas coisas. Primeiro, não recuariam, não tinha para onde voltar. Segundo, se acaso perdessem e fossem derrotados, o inimigo não chegaria no tesouro, na cidade deles. Não voltaria por aquela ponte. Teria dificuldade. Você está entendendo a base do que significa queimar pontes? Você está entendendo? Aleluia. Deus é muito bom. Ele não é só bom, ele é muito bom. Eu vou te dar outro exemplo de pontes sendo queimadas. Você não precisa abrir, porque você já conhece essa história de Cor e Salteado. Aleluia. Você lembra do povo de Israel? Você lembra que o povo de Israel ultrapassou o Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, lembra disso? Aleluia. Deixa eu só consertar aqui onde eu estou. Aleluia. Glória a Deus. Você lembra que o povo de Israel ultrapassou o Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho? Se você for ler lá em Êxodo, você vai perceber que o processo foi o seguinte. Israel estava preso, cativo do Egito, e Moisés teve a direção de guiar o povo de Israel para fora do Egito, de libertar o povo do Egito. Amém? Durante esse processo, houve uma série de tentativas com Faraó. Faraó endureceu o coração, Deus enviou
Não, Deus não enviou. Deus permitiu as pragas aconteceram e na 10ª Faraó libertou o povo. Manda esse povo embora, ainda dá dinheiro a ele. Vocês lembram disso, não é? Quando o povo de Israel estava no deserto, se viu defronte do Mar Vermelho. E ficaram desesperados, e Moisés fez o que Deus ordenara, como Deus ordenara, o mar se abriu e eles atravessaram a pés enxutos. Todos lembram disso? Tá? Básico, novela da Record, todo mundo lembra disso. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Amém pela novela. Ajudou muita gente a visualizar o processo. Mas entenda, quando os israelitas passaram pelo Mar Vermelho, a Bíblia diz, abra lá em Êxodo capítulo 14, versículo 22. Abra, por favor, em Êxodo 14, 22. E você vai ver o que aconteceu. Êxodo é apenas um livro depois de Gênesis, amém? Êxodo 14, 22. Todos acharam? Aleluia. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a se soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Uau, os egípcios já reconheceram o poder de Deus daí, mas vamos lá. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Quando nós observamos essa história, a gente observa uma história de libertação. Mas existe outro ponto de vista, um ponto de vista que queima pontes. A partir do momento que o mar se fechou, a ponte que ligava os israelitas ao passado do Egito foi queimada. Os israelitas que estavam festejando, eu imagino aquela festa, dívidas perdoadas, eu já falei disso aqui, não é? O credor dos israelitas morreu, que era Faraó, não é? Todo mundo festejando. Eu imagino que de repente um ou outro olhou assim e fez: sim, tudo bem, mas agora o mar está fechado, na frente é o deserto. Uau! E aí? Eles inclusive disseram para Moisés: e agora, o que a gente faz? Essa pergunta, guarda essa pergunta com você. E agora, o que a gente faz? Essa é uma pergunta clássica quando você queima uma ponte. Uma pergunta clássica quando você queima uma ponte. E agora, o que eu faço? Porque a partir do momento que você queima uma ponte, não há possibilidade de retornar ou recuar. É para frente e acabou. Ou começou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca, na Bíblia, ele mandou alguém avançar para algum lugar sem dizer uma promessa que ia ser resultante deste avanço. Quando ele chegou para Abrão e disse: sai da tua tenda, ele disse: farei de ti uma bênção. Não é verdade? Quando ele chegou para o povo de Israel e disse para sair do Egito, tinha uma promessa envolvida. Eu vou te mostrar. Se você quiser anotar, Êxodo 6. Êxodo 6, versículo 6. Aleluia. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Versículo 8. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Ponto. Eu sou o Senhor. Uau! Olha só, ele disse para o povo de Israel: você vai sair do Egito, mas espere, não é só porque eu estou mandando. Além de eu estar dizendo para você fazer isso, eu tenho uma promessa para você. Queimar pontes está sempre envolvido com promessas de Deus. Queimar pontes está sempre envolvido com avanço e progresso. Não há uma ocasião sequer em que seja necessário queimar uma ponte e progresso não esteja envolvido. Até porque quando você queima uma ponte não dá para ir para trás, só dá para ir para frente. Você está entendendo isso?
A gente vai aprofundar ainda mais. Aleluia. Aleluia. Sabe, abre aí em Josué, por favor. Josué, um pouco mais adiante. Josué capítulo 1, versículo 1. A gente vai falar um pouco sobre Josué agora. E eu quero que você entenda. Eu vou contextualizar aqui com você, para que você entenda essa história de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. Se você está do lado de alguém que tem dificuldade em encontrar, ajude essa pessoa. Não é porque você achou que você fica aí sorrindo e tal. Ajuda a pessoa, né? Aleluia. Você achou? Josué capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: depois da morte de Moisés, vírgula, servo do Senhor, vírgula, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Para um pouquinho e olha para mim. Quem morreu? Quem morreu? Moisés, servo do Senhor. Todo mundo conhece a história de Moisés. Você sabe que Moisés era um cara diferenciado. Moisés não era uma pessoa como qualquer outra. Moisés nasceu israelita, mas Moisés foi para o Egito por um milagre de Deus. Lembra que estava matando as crianças, ele foi colocado num cestinho e tal, tirado das águas Moisés, amém? Moisés teve uma criação de príncipe, pronto para ser o rei, deixou tudo. Você lembra da história, não é? Moisés era um cara diferente. E ele se tornou uma pessoa extremamente ousada em Deus. Ousada e usada. Olha só, Moisés, no Velho Testamento, e eu acredito que não só no Velho, mas no Novo também, foi a única pessoa que eu me recordo que viu e teve um relance da aparência física, do corpo real de Deus. Uau! Você sabe dessa história, não é? Que Deus disse, eu só vou permitir que você... Lembra disso? É demais, não é? Moisés era um cara diferente. E quando Moisés fez tudo o que ele tinha que fazer, ele cometeu alguns deslizes, mas um erro específico fez com que ele não entrasse na Terra Prometida. E não só isso. Além dele não poder entrar na Terra Prometida, o povo que estava com ele também não entrava. Porque pensa num povo cabuloso e chato. Era o tal do povo de Israel naquela época com Moisés. O povo reclamava de tudo, reclamava de Deus, fazia bezerro de ouro. O povo era complicado naquela época. E Deus disse, esse povo não vai entrar na Terra Prometida, não. Esse povo não queima pontes. Você vai entender isso. Aleluia. Então, quando Moisés morreu, a Bíblia diz que Deus tomou o corpo de Moisés. Mais à frente, fala-se, inclusive, sobre uma briga no reino do Espírito, pelo corpo de Moisés. Anjos e demônios brigando no livro de Judas. Depois você lê o livro de Judas. Ele é enorme, tem um capítulo. Você vai ler lá e você vai ver essa parte. O corpo de Moisés foi tomado pelo Senhor. Mas você já parou para pensar por que Deus fez isso? Porque, pelo amor de Deus, o corpo de Moisés não ficou lá para o povo de Israel enterrar. Porque Deus estava ensinando um princípio. Queime as pontes com o passado. Se o corpo de Moisés tivesse permanecido lá, e o povo de Israel soubesse onde estava o corpo, sabe o que ia acontecer? Muito provavelmente, eles iam pegar o corpo de Moisés, ali montar um templo, e adorar ali. Iam ficar presos àquela realidade que Moisés tinha trazido para eles, mas tinha mais em Deus. Eles tinham que avançar. E Deus conhecia o seu povo como conhece ainda hoje. Porque hoje, deixa eu te dizer, ainda tem muita gente que é assim. Tem um mover na igreja, um avivamento, um reteté, e você vai para casa. E no próximo culto, não tem. No próximo culto é um culto bem calminho, bem tranquilo. Aí você fica, gostei mais do domingo passado. Domingo passado foi mais poderoso. Mas Deus tem coisa nova para te dar, sem aquele calabachê todinho, mas você está preso ao calabachê de domingo passado. Se Deus não tivesse retirado o corpo de Moisés para si, provavelmente Israel teria estabelecido uma cidade, e como eu conheço Israel um pouquinho, teria feito a cidade de Moisés, e Canaã ia ser esquecida. Mas a promessa de Deus era Canaã, a terra que mana leite e mel. Então o que é que Deus fez, sabiamente, conhecendo o seu povo? Moisés, vem cá, deixa eu te guardar aqui. No Apocalipse tu volta. Amém?
Você está acompanhando isso? Então eu quero que você entenda isso de forma muito clara. A mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel e que acontecia com o povo de Israel, essa dificuldade que eles tinham em avançar, acontece hoje conosco. E eu incluo todo mundo, e eu também. Existe uma dificuldade na nossa vida cotidiana em queimar pontes. Porque simplesmente existe uma coisa que é uma bênção chamada memória. Mas ao mesmo tempo, a memória pode ser uma maldição se você não souber como livrar-se dela. Vamos falar um pouco sobre isso. Aleluia. Você está sendo edificado? Continua no livro de Josué. Aleluia. Ele diz assim, versículo 3. Como eu prometi a Moisés, olha a promessa. Lembra que eu falei? Ele nunca manda você avançar sem envolver alguma promessa. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a você. Aleluia. Agora o versículo 2 volta. Diz assim, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu vou ler outra versão, a do português. Eu vou ler a versão de Almeida, que diz assim, eu gosto dessa passagem que ele diz assim, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha aqui para a tela. Tentaram, bem que o Gui falou, é televisão, o laser não chega. Mas você está vendo, não está? Essa foi a trajetória do povo de Israel no deserto até chegar na cidade, na terra prometida de Canaã. Amém? Eu vou lá, porque aí eu consigo tentar com uma baqueta que Deus proporcionou para mim. Aleluia. Você está vendo bem aqui? Egito, o povo saiu daqui. Oh, aleluia, obrigado, irmão. Tu é demais, hein? O povo saiu daqui. Diminui, por favor, Gui. Pode diminuir, daquele jeito que estava. Olha a volta que esse povo deu. Eles tinham que chegar aqui, ó, Canaã. Ele veio para cá, e veio para cá, e depois para cá. Viu? Daqui para cá não tinha Waze. Mas além de não ter o Waze, deixa eu te falar, existia um Waze que era Deus. Só que o povo estava sem sinal. Complicado, o povo de Israel, complicado. Agora, o que eu quero te mostrar aqui? Atenção, Mar Vermelho, olha o Mar Vermelho aqui. Sabe onde é que fica o Rio Jordão? Você consegue ver o 17 ali em cima? Rio Jordão. Isso. Está vendo ali o Rio Jordão? Quando você atravessa o Rio Jordão, você chega aonde? Quando você atravessa o Rio Jordão, você chega aonde? Obrigado, Gui. Obrigado, Baqueta. Obrigado, pai. Aleluia. O que eu quero te falar? Eu quero te falar o seguinte. O Mar Vermelho e o Rio Jordão têm um significado. Existe uma analogia que Deus fez propositalmente com o Mar Vermelho e com o Rio Jordão. O Mar Vermelho representa a saída de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Eles atravessaram o Mar Vermelho e saíram do Egito para o deserto. A partir do momento que isso aconteceu, havia a liberdade na vida deles, disponível. Mas sabe, eles continuavam reclamando. Continuavam com aquela filosofia de, eu prefiro comer cebola. Está escrito na Bíblia. Eu prefiro comer cebola. Esse negócio de deserto é muito complicado, era melhor ficar no Egito, me ralando todo dia de trabalhar, comendo cebola, mas aqui no deserto está ruim demais. Esse era o povo de Deus naquela época. Será que ainda não é um pouco do povo de Deus hoje? Mas deixa eu te falar uma coisa. A travessia do Mar Vermelho representa hoje o novo nascimento. Sabe, você é ímpio e de repente o Espírito Santo te toca e você, movido por aquele desejo, você crê que Jesus te salvou, morreu e ressuscitou e você levanta sua mão e diz, eu aceito. Há uma festa no céu, a igreja celebra, você chora e naquele momento o seu nome já estava escrito no livro da vida, o seu nome naquele momento é ratificado. É isso aqui, esse aqui vai. Amém? Se você morrer naquele minuto, você sobe. Essa história você já conhece. Só que pouca gente conta ao novo convertido que existe todo um deserto para atravessar. Porque o Rio Jordão, ele simboliza
A renovação da mente. O Rio Jordão simboliza a entrada na vontade perfeita de Deus. Atravessar o Rio Jordão significa isso. Atravessar o Rio Jordão significa passar de uma fase para outra. Então você tem duas pontes sendo queimadas. A primeira ponte é a ponte que você atravessou do império das trevas e foi para o reino do Filho do amor de Deus. E a segunda ponte é a ponte em que você renovou a sua mente e parou de se conformar com o mundo. Onde é que Jesus foi batizado? Que legal! Jesus foi batizado no Rio Jordão. Porque o Rio Jordão sempre tem este sentido. E o Mar Vermelho é apenas uma passagem. E é muito interessante porque as pessoas, elas valorizam muito mais o Mar Vermelho. Porque Deus abriu o Mar Vermelho. Viu? Ele abriu o Mar Vermelho. Mas depois que ele abriu o Mar Vermelho, o que aconteceu com aquele povo? Qual foi a postura daquele povo? Agora, depois que eles atravessaram o Jordão, você já parou para pensar qual foi a postura deles? Para começar, deixa eu te contar. A geração que atravessou o Mar Vermelho morreu todinha. Todo mundo que atravessou o Mar Vermelho morreu. Já era outra geração, eram os filhos. Eles não tinham atravessado o Mar Vermelho. A ponte já estava queimada. Porque aquele povo primeiro que atravessou o Mar Vermelho não queimou a ponte. E continuava dizendo, o Egito, o Egito, o Egito, o mundo, a minha cervejinha, a balada, né? Tem pessoas que você conversa e faz assim, e aí, cara, 2 anos de convertido. E aí, como é que tá a igreja? Tá legal, tá bom, tá muito bom. Conta teus testemunhos aí. Então, eu quando estava no mundo, eu bebia muito. Era muito legal. Eu saía, ia para a balada, chegava às 5 horas da manhã. E era muito bom também, porque eu fumava. Nossa, tenho saudade do meu cigarrinho com café. E era muito bom. Mas aí eu me converti. Tá tudo bem, irmão, tá tudo bem. Você percebe que existe algo errado nessa história? Mas isso acontece mais do que nós pensamos. Porque as pessoas estão mais acomodadas do que a gente reconhece. E eu insisto, queimar pontes traz progresso. Amém? Agora vamos começar a nossa ministração. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa só para você entender. Você está em Josué? Deus disse a Josué, ele disse assim, dispõe-te agora e passa este Jordão. Ou seja, cruza o Jordão. Você já parou para pensar na palavra cruzar? Cruzar? Cruz? Cruz? Vou te dar 10 segundos. Cruz. Cruzar. Porque o Jordão, cruzar o Jordão, acontece quando você se agarra à cruz. Quando você carrega a sua cruz. Jesus falou sobre isso. Aleluia. Ele falou sobre cruzar o Jordão. Abre tua Bíblia em Marcos capítulo 8. Aleluia. Vamos começar. Marcos capítulo 8. Marcos fica no Novo Testamento, é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos 8, 34. Aleluia. Quem achou, diga amém. A gente vai correr um pouquinho, muita coisa. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Não é extraordinário? O que Jesus está dizendo é o seguinte, aquilo que está daqui para frente, abraça e vem, porque eu assino embaixo. Agora, aquilo que está atrás de você, queima, apaga, esquece. Sabe, o processo do novo nascimento e o processo da salvação, porque a salvação é um processo, e eu continuo voltando nesse ponto, nem eu sei porquê, mas eu vou voltar. Existe uma prática que é muito danosa no povo de Deus, que é a prática de você ficar o tempo todo parado, achando que Deus vai chegar até você. Mas Deus disse, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Ele não disse, fica parado e eu te encontro. Ele disse, vem ao meu encontro e eu vou ao teu.
Quando o filho pródigo estava voltando para casa, a Bíblia diz que o pai viu o filho vindo ao seu encontro e correu. Mas ele viu o filho vindo ao seu encontro. Você entende o que eu estou dizendo? Esse processo de avançar é algo que está em falta no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Nós precisamos que isso seja desenvolvido e rápido. Jesus está voltando. A gente precisa pegar essa realidade de uma forma definitiva. É preciso parar de dizer a Deus, espera, eu vou enterrar o meu pai e já volto. Você conhece essa história, não é? Está no contexto de Marcos. A gente precisa largar isso. A gente precisa achar que a nossa vida se resume a acordar, sair para trabalhar, voltar do trabalho e dormir. E amanhã acordar de novo. Não é isso. Porque se você acha que é isso, deixa eu te dizer, a salvação ainda não está atuando na tua vida. Você ainda não queimou a ponte. Você não queimou a ponte com a vida do mundo. E você está vivendo debaixo da realidade do mundo. Romanos 12 diz assim, não se conforme com este mundo, mas... pela transformação da palavra. Você precisa praticar isso. Isso é queimar a ponte. Esta é a ponte que precisa ser queimada antes de qualquer outra. Antes de qualquer outra. A lembrança das coisas que você fez, e aí eu falo de memória para você. A memória tem um grave papel na sua vida. Todas as vezes que você faz alguma coisa na sua vida, aquilo fica registrado na sua cabeça. Guardado na sua memória. No seu inconsciente. Está lá guardado. Tudo o que você fez está lá guardado. Só que o diabo, o teu inimigo, que atua aqui na tua mente, ele é especialista em buscar aquilo que você fez no passado e trazer. Se você queimou aquela ponte, ele chega e diz, não consigo passar, a ponte está queimada. Mas o problema é que muita gente não tem queimado a ponte. E o passado vem com aquela, o diabo vem com aquela carga de passado, vê a ponte novinha, passa e entrega na tua memória. E sabe o que é que você faz? Se lembra. E quando você se lembra, meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer, muitas vezes você gosta. Porque a tua carne gosta. Diga, eu sou um espírito, habito num corpo e tenho uma alma. Sabe? São 3 etapas, são 3 fases, são 3 partes. O seu corpo não foi salvo. Nunca será. Apenas quando for glorificado. Mas aí não será mais essa carne que você vê aqui. Você precisa entender isso de uma forma clara. Porque quando a memória vem, você saliva. Sabe, algumas práticas do meu passado, quando eu não havia queimado a ponte que trazia elas vinham para a minha memória, e quando elas chegavam na minha memória, eu me deleitava. Às vezes em segredo. Minha esposa não sabia, minha mãe não sabia, meu pastor não sabia, mas eu estava lá, lembrando. Que perigo, que risco. Quanto eu perdi por fazer isso? Quanto talvez você esteja perdendo por lembrar de coisas, ou querer lembrar de coisas? Deixa eu te dizer, hoje eu, de coração, me lembro muito pouco de certas práticas que eu tinha no meu passado. E algumas eu nem lembro. Às vezes a minha mãe, como toda mãe, quando a gente está falando de coisas que aconteceram, ela chega e me traz, não, porque você lembra que você fez isso? Eu disse, mamãe, realmente eu não me lembro. Ela, deixa de conversa, está querendo fugir. Eu dizia, não, eu não lembro mesmo. Eu queimei a ponte. Queime a ponte. Queime a ponte com o passado. Talvez a ponte com o passado tenha sido um relacionamento na sua vida. Talvez a ponte com o passado tenha sido um emprego que você teve e foi demitido sem justa causa. Talvez a ponte com o passado tenha sido um momento de prosperidade financeira que se foi e agora você está em dificuldade. Talvez o passado traga para você um medo que você tinha. Queime. Queime. Existe um fogo chamado graça. E este fogo é suficiente, mais do que suficiente, para queimar a ponte inteira. Está disponível para você. Os que recebem, ou seja, os que vão buscar abundância de graça, reinam em vida. Para reinar em vida, você precisa queimar as pontes com o passado. Você está entendendo?
Está sendo abençoado? Deus é muito bom. Aleluia. Deixa eu te contar algo. E lá ia eu subir o papel. Abre, por favor, em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, 14. Aleluia. Esse é, sem dúvida, um dos trechos favoritos da minha vida com Deus. Filipenses 3, 14. Eu fico imaginando Paulo. E todas as vezes que eu leio esse trecho, eu imagino Paulo. Vamos ler o 13. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, isso é Paulo falando com os irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha para mim. Muitas vezes você fez coisas maravilhosas em Deus e está preso a elas. Mas a vida do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais. Mas você um dia ressuscitou um morto, receba. Você ressuscitou um morto. E aí você se deleita. Uau, eu ressuscitei um morto. E aqueles 50 que ainda estão mortos esperando você chegar. Mas você está preso naquele que você ressuscitou. Ah, eu curei um paralítico. A perna nasceu na minha frente. Deus me usou e a perna... Tá. E os cegos que estão esperando você? Mas você está preso ao paralítico. Agora me lembrei daquele homem que ficava no poço e de vez em quando o anjo descia. Lembra disso? De vez em quando o anjo descia para agitar a água e quem entrasse primeiro era curado. E Jesus, quando vê aquele homem, sabendo da história dele, faz: vem cá, por que tu não entra no poço? Tanto tempo que tu estás aí. Mas a forma como Jesus pergunta é: quanto tempo você está aí? Ou o que é que você tem? Ou o que é que você precisa? A forma como Jesus chega para ele não é simplesmente uma forma direta. Porque Jesus dificilmente chega diretamente para você e diz: olha, faz assim. Normalmente ele te dá a dica para que você chegue diretamente a ele. Agora, a resposta que o homem deu foi a ponte não queimada. Toda vez que o anjo desce, alguém chega na minha frente. Ele se lembrava de tudo o que tinha acontecido e não percebia que a vida e a cura estavam diante dele. E nós, muitas vezes, continuamos assim, presos a essa realidade. As pontes precisam ser queimadas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: as pontes precisam ser queimadas. Você abriu em Filipenses. Filipenses 3,14 diz, eu vou repetir: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Essa palavra prossigo, no original, é um termo de caça. É um termo de caça. Sabe o caçador? É o ato do caçador procurar incessantemente a caça dele até que ele encontra. E quando ele encontra aquilo que ele tanto procurava, ele agarra aquilo com todas as forças. E ele diz: eu prossigo para o alvo. Prossigo, mas prossigo fazendo força. Eu prossigo com intensidade, eu prossigo com violência. Porque o reino de Deus é tomado à força. Você não pode simplesmente dizer: eu estou indo, caminhando eu vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Não, não é assim. As coisas no reino de Deus não são assim. É preciso que você desprenda energia, é preciso que você se esforce, é preciso que você tenha força e coloque essa força nesta caminhada. Você precisa ter ímpeto, violência. Eu vou, eu consigo, não importa. A Bruna falou uma coisa agora há pouco sobre finanças. Agarre isso. Não importa se a situação financeira parece difícil, continue dizimando. Porque eu nunca vi um agricultor perder toda a sua colheita numa inundação. Isso acontece, não é? A inundação vem, chove muito, o cara perde tudo. Aí ele diz assim: perdi tudo. Agora eu vou guardar as sementes que eu tenho. Como assim? E vai viver de quê? Quando o agricultor perde tudo, sabe o que ele faz? Planta. Porque é a única forma que ele tem para conseguir. Mas nós, os agricultores do reino, às vezes perdemos tudo e em vez de plantarmos, a gente faz assim: eu vou pegar essas sementes que eu tenho e vou comer.
Me lembrei de Mickey e o pé de feijão. Lembra do desenho? Eu lembro. Tinha poucos grãos de feijão. Lembra? Não lembra? Eu estou ficando velho. Aleluia. João e o pé de feijão, irmão. É porque Mickey era da minha época. Aleluia. E ele pegou aquelas sementinhas, e eu lembro que no desenho ele divide a sementinha em 4 e dá um pedaço para cada um. Muito crente está fazendo isso. Não percebe que cada semente é uma árvore? Eu vou repetir. Cada semente é uma árvore. Eu vou repetir de novo. Cada semente é uma árvore. E as pessoas estão comendo as sementes. Porque estão presas ao passado. Estão presas a uma experiência ruim que teve no passado. Não, no passado, sabe o que aconteceu? Eu me decepcionei com um pastor. Me decepcionei com uma igreja. Eu ia para aquela igreja, me roubaram. E agora eu vou ficar aqui, mas não vou dar dízimo não. Vai continuar onde está. Vai continuar onde está, porque sem queimar a ponte você não avança. Liberte-se. A porta da prisão está aberta. E muita gente está assim, agarrado na jaula. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ou pior, agarrado na jaula dizendo, ninguém me liberta. E a porta da prisão aberta na frente dele, ele lá. Ah, Senhor, manda alguém. E a porta aberta. Acorda, tu que dormes. É assim? Abre Lucas 9,62. Lucas 9,62. Aleluia. Deus está trabalhando neste momento criativamente a seu favor. Aleluia. Lucas 9,62. Todos acharam? Diz assim: disse Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você sabe o que é um arado? Um aparelho que se usa para abrir sulcos na terra e semear. Você sabe como no tempo de Jesus um arado funcionava? Colocava-se um animal na frente, normalmente um boi ou dois, e o homem vai atrás. E deixa eu te dizer, aquilo é pesado, irmão. Aquilo é pesado. Porque eu te disse, não é só suavemente andando nos caminhos, na estrada de tijolos amarelos. Não é. É com força. E você segura o arado e o animal vai puxando. Mas é o homem que direciona o arado. E quando ele diz, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus, ele está dizendo o seguinte: experimente você. Quantos andam de bicicleta aqui? Eu sou filho de vó. Experimente você andar de bicicleta e quando está andando, dá uma olhadinha para trás. Vai lá. Você pode ser o cara mais habilidoso do mundo. É ou não é? É a mesma coisa. É o que Jesus está dizendo. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uma vez que você aceitou, irmão, você ganhou um arado. Aceitei um arado, mas eu não tenho chamada. Tem, sim. Tem. Que história é essa que não tem chamada? Quem disse? Não, porque eu não sou pastor, isso só tem pastor. Fica nessa. Daqui a pouco a realidade chega. Tuf. Aceitou? Ninguém te disse isso? Ninguém te disse? Eu estou te dizendo agora. Ah, eu levantei a mão. Eu achei que eu ia ganhar uma carteirinha do clube Sócios Ministeriais do Céu. Está achando que é o quê? Colar um peixinho no carro? Agora eu sou crente? Não. Mas eu disse no começo, Deus não te manda queimar nenhuma ponte sem vincular isso a uma promessa gloriosa para você. E de todas as promessas, a maior e melhor é a eternidade com o Pai. Aleluia. Existe um trabalho, um arado para você guiar aqui. Mas a eternidade com Deus compensa tudo isso. E mais, você ainda pode reinar em vida. Porque esse trabalho é tão pouco comparado ao benefício que traz. Aleluia. O pastor Francisco falou disso recentemente aqui, não foi? Aleluia. Olha só,
Gálatas, você não precisa abrir. Gálatas 5,18 diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Eu nasci de novo. E eu agora, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem prático. Eu jogava e agora eu não jogo mais. Jogo de azar. E aí eu decido voltar a jogar uma jogadinha só. A Bíblia diz que se eu torno a edificar o que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Ou seja, eu mesmo estou transgredindo por minha vontade própria. Há um preço a pagar, irmão. Há um preço a pagar. Eu creio que eu estou falando com pessoas aqui. Deus falou comigo, não vai falar com você. Aleluia. 1 Coríntios 9, 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Desqualificado. Não apto para o reino. Esse aqui é bom não. Apartai-vos de mim, não conheço você. Conhece isso? Você sabia, e eu vou dizer isso a você com temor e tremor, você sabia que no dia do Senhor, muitos que hoje estão na igreja e acham que vão ser salvos, Jesus vai olhar para eles e dizer assim: não te conheço não. Quem é tu? Gabriel, conhece? Não, Senhor, o nome dele não está aqui, tchau. E passou a vida inteira na igreja, mas não queimou as pontes. E como não queimou as pontes, não saiu do lugar. E como não saiu do lugar, não cresceu. E como não cresceu, não exerceu a salvação. E sem salvação, a fé não é trabalhada. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado e pecador não entra no céu. Pã! Não foi. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso para que você possa ter crescimento e desenvolvimento. E sabe, eu já disse agora há pouco, que tem cultos que você sai pulando, gritando, e aleluia, e tem cultos que você fica assim. Mas esses cultos que você fica assim, eu creio porque creio, que são os cultos em que quando eles acabam e você chega em casa e bota a cabecinha no travesseiro, parece que tem uma furadeira na sua cabeça. Eu creio dessa forma. Porque essa furadeira está na minha cabeça desde que eu comecei a estudar sobre isso. Aleluia. Abre aí, Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Aleluia. É necessário, Pai. Eu me submeto à sua vontade, Senhor. Aleluia. Aleluia. A minha mente, sabe o que a minha mente quer? Agora, quando eu vejo vocês assim, fazer piadas, ser engraçado. Mas não é isso que Deus quer. Não agora. O que Deus quer é que você reverentemente acolha com mansidão a verdade que está sendo implantada, para que ela dê frutos de justiça e virtude na sua vida. Isso é o que Deus quer agora. Aleluia. Jesus disse em Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Você não vê nos evangelhos Jesus dizendo, lembre-se de Davi, lembre-se de Jacó, lembre-se de Abraão, lembre-se de Moisés? Não. Mas ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. E se ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló, e ele não diz, lembrai-vos de outras pessoas, significa que a história da mulher de Ló é muito importante. Você concorda com isso? E quantos aqui não conhecem a história da mulher de Ló? Não conhece, João? Pois eu vou te contar. Se apenas um não conhece, né? Sodoma não pode ser destruída, amém? Aleluia. Existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, eram duas cidades vizinhas, e era uma baderna, era uma zica aquele lugar, entendeu? O que acontece? Essas duas cidades viviam em devassidão, em pecado, e Deus disse, cansei, vou destruir a cidade. E Abraão chegou e disse, começou a negociar com Deus, porque Abraão falava com Deus diretamente, como a gente fala hoje. E aí, na hora que Abraão estava falando, Deus disse, se achar um justo, eu não destruo. E aí tinha Ló, que era parente de Abraão, né? E Deus disse, tá bom, então tira Ló da cidade e eu vou tacar fogo. Beleza? O que aconteceu? Você lembra que o anjo disse a Ló, sai e ninguém olhe para trás. Quando eles saíram da cidade,
A mulher de Ló, acho que ela tinha esquecido um batom, alguma coisa. Olhou para trás, virou sal. Ela virou uma estátua de sal, cara. Você lembra dessa história, não lembra? Né? E Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló. Ele estava dizendo, lembre-se daquela que olhou para trás, que não queimou as pontes. Aleluia. Aleluia. Olha o contexto. Olha o contexto. Aleluia. Eu não abri aqui, eu vou abrir. Oh, aleluia. Ele disse, lembre-se da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. A gente acabou de ler isso em outro evangelho. Você lembra em Marcos? Ele está falando a mesma coisa. Quando ele diz que quem quiser preservar a sua vida, está falando da vida mundana, carnal. Ah não, mas eu não vou para a igreja. Sabe por quê? Porque eu trabalho tanto. Terça-feira eu estou cansado. É mesmo? Agora imagina se Jesus tivesse dito, hoje não, eu estou cansado. Esses dias eu vi um homem de Deus falando sobre a época em que João Batista morreu. João Batista morreu, e João Batista era o precursor de Jesus. E Jesus ficou tão triste, que a Bíblia diz que ele se afastou e foi para um canto ficar sozinho. De tanta tristeza. E as multidões, claro, sempre as multidões, Jesus está ali, então vamos lá, tem um monte de doente para Jesus curar. E eles foram. E a Bíblia diz que Jesus olhou e disse, meu Deus, eu imagino Jesus falando, pai, eu estou num momento de luto, meu primo acabou de morrer. Mas a Bíblia diz que ele, tomado de compaixão, saiu curando. Você entende isso? Enquanto isso, muitos de nós estão dizendo, hoje eu estou cansado, hoje não dá, hoje está chovendo. E enquanto isso, as pontes continuam lá, firmes e fortes, dando espaço para que o diabo entre nas mentes e destrua certos caminhos que poderiam ser trilhados. Aleluia. Deixa eu te falar algo. Existe uma coisa chamada ponto de não retorno. Sabe o que é um ponto de não retorno? É o que o nome diz. É um lugar a partir do qual não dá mais para voltar. É o ponto de não retorno. Com Deus, a vida é feita de pontos de não retorno. Ele diz, faça isso, dê um passo, aí você dá o passo. Quando você dá o passo que olha para trás, a ponta está queimada. E dali para frente, só vai para frente. Esse é o ponto de não retorno. Mas para que esses pontos aconteçam, não é assim. Você entende? Não é assim. É assim, ó. Olha só, você está aqui e Deus diz, dê um passo. E você dá um passo. Pequenininho. E esse passo pequenininho já foi muito difícil para você. Mas quando você olha para trás, não dá para voltar. E você está aqui. E aí, você vive aqui durante um tempo, aprendendo aqui, e Deus diz para você, agora dê outro passo. E você vai dar um passo. Quando você vai dar o passo, você fala, não. Não é aqui, é ali. Aí você fala, mas Deus, você não entendeu a dificuldade que eu tive de dar esse passinho? E ele diz, não, o seu passo é ali. E você faz... E dá. Você olha para trás, não dá para voltar. E aí você fica um tempo nesse passo, nesse lugar, até que ele diz, dê outro passo. E você já vai medir o passo. Quando você mede o passo, ele diz, é ali, ó. Ah, Deus, espera aí. Que história é essa? Eu comecei com aquele pequenininho, é ali, filho. Vai que eu garanto. E você olha e faz, eu vou. Sobre tua palavra eu vou. E faz assim, ó. Aleluia. Mas quando você faz assim, que olha para trás, não dá mais para voltar. Só que, dali para cá, qualquer passinho desse tamanho, ou desse tamanho, ou desse tamanho, já é fácil para você. Deus trabalha assim, irmão. Deus trabalha assim. Talvez você começou tendo fé para pagar uma conta de luz. E agora você quer comprar uma casa. Mas se você não deu o passo da conta de luz, como que você vai dar o passo
da casa. Sabe, eu recebi isso há um tempo atrás e falei com um irmão, não lembro quem foi. Vamos supor que Deus tem R$1 milhão para investir no reino. R$1 milhão para investir no reino. E ele precisa de um homem ou uma mulher para canalizar esse R$1 milhão e fazer chegar no reino. Mas você não deu um passinho de dar uma oferta de R$10. Aí você acha que Deus vai olhar para você e vai dizer assim, esse R$1 milhão eu vou dar para o meu filho, que tem dificuldade de dar R$10. Não! Isso vale para tudo. Tudo. Cura. Ah, eu quero curar. Faça uma fila aqui, todo mundo que está doente. Pode fazer uma fila aqui, todo mundo que está doente. Faz a fila, todo mundo está na fila, e você, curado. Aí chega em casa. Eu não estou falando de dores ocasionadas por excessos. Eu estou falando de dores ocasionadas por simples setas do diabo. Porque tem vezes que você faz excessos no seu corpo e fica com dor muscular. Não estou falando disso. Porque você buscou essa dor. Mas tem dias que você simplesmente está em casa e do nada, mas não é do nada, vem uma dor de cabeça. Ai, que dor maldita, de onde veio isso? Ai, vou no médico, vou tomar um remédio. Eu não estou dizendo que médico e remédio é ruim, mas eu estou dizendo a você que você precisa exercer fé nessa dorzinha, para que você possa curar o paralítico. Ou você acha que Deus vai colocar o paralítico na sua vida, se a dor de cabeça não está sendo curada, pelo menos uma vez na vida? Repito, eu não estou falando de dores corriqueiras causadas por excesso de trabalho, ou por má postura, ou por comer demais. Amém? Você está entendendo isso? Então, o ponto de não retorno, e agora eu vou começar a encerrar. Quantos já andaram de avião? Levanta a mão. Vai ser ótimo, todo mundo vai entender. Quando você entra no avião e o avião vai decolar, você está lá no aeroporto, e o aeroporto tem uma fila de aviões. Na verdade, existe uma fila, e cada um vai esperando. Eu sou um avião, na minha frente tem vários aviões. É assim, eu estou aqui, e tem aviões na minha frente. E aquele avião dali decola, e eu ando. Não é isso? Aí vai o outro decola, e eu ando. Vai mais um decola, e eu ando. Até que vai chegar a minha hora, e tem uma curva. Né? Não tem uma curva? Não dá aquele friozinho na barriga quando ele faz a curva? É legal. Quando ele faz a curva, você diz, agora vai. Mas ainda não vai. Né? Você faz a curva, e quando você faz a curva, ele diz, tripulação, decolagem autorizada. Aí você diz, agora vai. Agora vai. Mas ainda não vai. Ainda tem a turbina. E você diz, agora vai. Mas ainda não vai. E ele começa a correr. Mas não corre no começo. É devagar. Aí de repente ele corre. Aí de repente ele corre, mas ainda não vai e ele sobe. Não é assim? É assim, não é? Mas existe algo celestial nesse exemplo. E hoje nós vamos encerrar com esse exemplo e você vai aprender. Existem certas etapas da decolagem, como existem certas etapas da vida com Deus. A primeira etapa é a etapa em que você faz a curva, e você está de frente para o seu propósito em Deus. E você começa a andar. A primeira velocidade, que é ali onde aquele avião está, ali tem V1. Antes disso, tem uma velocidade chamada velocidade de controle no solo. Ou seja, nessa velocidade, que é aquela velocidade pequenininha, você consegue controlar tudo, irmão. Ali, ó, você tem o controle total. Aqui eu sei, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar e tal. Existe a primeira velocidade, a V1. Essa é a velocidade que ele começa. Sabe aquela velocidade que você ainda não tomou aquele impacto para trás? É V1 porque ele ainda pode desistir. Se der algum problema, ele pode parar. Ele não precisa decolar. Mas tem a segunda velocidade. É a VR. Chama velocidade de rotação. Se acontecer, por acaso, de você desistir nessa velocidade, provavelmente o avião vai rodar. Vai acontecer, no mínimo, um incidente. Talvez não aconteça um acidente, mas um incidente acontece. E existe a terceira velocidade, que é a VLO. Nessa velocidade, irmão, não tem como escapar. É o ponto de não retorno. Dali, você só decola.
Não tem como voltar. Ah, mas estourou uma turbina. Sobe. Não tem como voltar. Agora traz isso para a tua vida. Aonde você está na pista? Que velocidade você está experimentando agora? Ou será que você ainda nem saiu do finger? Será que você já está na velocidade de subir? E está dizendo, desistir, 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 desistir. Não dá. Não dá. Não dá. Você entende isso? Você precisa se localizar, meu irmão e minha irmã. Essa igreja está crescendo. Eu não sei se você tem vindo aos domingos. Eu acredito que sim, porque está lotando. Em menos de um ano, nós teremos pelo menos 50% a mais de pessoas aqui, pelo menos. Mas se você não se localizar e abortar alguma decolagem, você vai para o fim da fila. Além de causar um maior transtorno na pista. Você precisa entender isso. É o ponto de não retorno. Eu tenho certeza absoluta que você já passou por alguns pontos de não retorno. Certeza absoluta. Quando você levantou a sua mão e disse eu aceito, e se você está aqui hoje e ainda não fez isso, já passou da hora. Quando você levantou a sua mão e disse eu aceito, um ponto de não retorno foi estabelecido. Não dá para voltar. E os desviados? Conheço pessoas que se desviaram. Eu também conheço. Você sabe qual é a primeira causa para uma pessoa se desviar? Não queimar pontes. Pensa demais no passado. O passado parece aquela mãozinha do pica-pau da fumaça, fazendo assim. Até que um dia você vai. Eu assistia muito desenho quando era criança, irmão. Mas Deus usa isso, amém? Está tudo por um propósito. E o passado fica assim, ó. E você flertando com o passado. E ele vem e você faz. E ele vem e você. Até que ele vem e você faz. Vai ter um dia que ele vai dizer, vem cá. Aí você faz assim. Morte. Deus disse, 2 caminhos estão postos, o caminho da vida e o caminho da morte. E ele diz, escolha o da vida. Eu ainda vou falar sobre isso no futuro com vocês, porque Deus ainda está falando comigo sobre isso. Mas eu posso te dizer que só existem 2 caminhos na vida. Para tudo. Tudo. Não existem 5 opções, só existem 2. A vida ou a morte. Ah não, mas eu posso trabalhar na empresa A, na empresa B, na empresa C. Não. Você só pode trabalhar na empresa certa. As outras são erradas. Todas levam à morte e uma leva à vida. Mas as pessoas se confundem. E as pessoas acham, olha como Deus é bom, Ele me deu 10 opções. Não, é engano. Ele só te deu 2, a vida ou a morte. Porque cada decisão que você toma, ou te traz vida, ou te traz morte. Em pequenos passos. Às vezes, que crescem e crescem. Aleluia. Deus é bom. Quais são as pontes? Cadê eu? Cadê eu, bonitão? Não. Desliguei, claro que eu desliguei. Como? Não, desliguei não. Tá ligado. Passa para mim, Gui, por favor. Próximo. Quais são as pontes que eu queimo? Você queima a ponte do tradicionalismo. Você queima a ponte da religiosidade. Você queima a ponte dos vícios. Você queima a ponte das amizades erradas. Das amizades erradas, das amizades erradas. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que você ainda está trocando ideia com aquele irmão maconheiro, irmão? Ei, menina, por que você ainda está falando com aquele bonitão cafajeste? Ei, irmã, por que você está falando ainda com aquele seu ex-namorado? Não, mas irmão, você não sabe, meu coração dispara. E daí? Queima a ponte? Deus tem o melhor guardado para você.
Mas enquanto você está preso ao passado, o melhor está lá, esperando você e não pode sair. Está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de parar, de olhar para a porta da prisão aberta e dizer, eu não posso sair. Pode sim. Porque Deus quer você livre. A Bíblia diz, para a liberdade, você foi chamado. E aí tem um monte de crente preso a um monte de coisa. Se liberte. Queime essas pontes. E mais uma vez eu vou dizer, tem gente aqui que foi machucada. Você foi machucado numa igreja. Você estava numa igreja e lá você ou se relacionou com uma pessoa de outro sexo, ou um líder te machucou. E você chegou aqui, você chegou aqui hoje, dizendo assim, eu estou indo para essa igreja, mas eu não consigo esquecer o que fizeram comigo na outra. Consiga hoje, em nome de Jesus, porque existe uma graça e uma unção para isso. O passado hoje morreu. Agora, não use o poder da ressurreição que Deus te deu para ressuscitá-lo. Não faça isso. Que pontes você queima? Aquela ponte com aquele familiar. A minha família? Não, eu amo a minha família. Eu não vou fazer isso. Mas quando você chega na casa da sua família, você descobre que aquele seu familiar macumbeiro, toda vez fica desdenhando do seu Deus. O que você está fazendo na casa desse cara? Por mais familiar que ele seja. O que foi que Jesus disse? Quem é a minha família? Ei, está na hora de você começar a repensar seus conceitos. Eu não estou dizendo que você vai parar de falar com ele. Eu estou dizendo que você vai parar de se confraternizar com ele de forma alegre. Na casa dele. Não, eu vou para a casa de fulano. Aí você chega lá, é aquele cheiro de arruda. Você vai, vixe, que isso? Eu estou dando um exemplo, irmão. Falando de um exemplo, que é o exemplo da diversidade religiosa. Que o politicamente correto hoje fala. A diversidade religiosa. Tudo bem, o meu Deus não tem diversidade religiosa. Ou a gente decide ser radical, ou a gente não queima certas pontes. Enquanto nós fomos flácidos, frouxos, pode ser, só um pouquinho, talvez não faça mal, a ponte não se queima. Isso está queimando dentro de mim para te dizer. Isso é sério demais. Eu posso dizer sem medo de errar que mais da metade de vocês tem pontes que neste momento estão martelando na sua cabeça. O Espírito Santo nesse momento está dizendo a você claramente, quase desenhando qual é a ponte. Eu sei, porque o Espírito é o mesmo, irmão. Feche seus olhos. Louvor, por favor, vamos lá. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Meu alvo. A unção despedaça o jugo. Aleluia. A unção despedaça o jugo. Eu quero que você, neste momento, apresente ousadamente a Deus essas coisas do seu passado que insistem em te assombrar. Muitos aqui têm sido assombrados por questões do passado. Um relacionamento, um vício, um ambiente, uma experiência, um lugar, um parente, uma pessoa. Às vezes, até um cheiro. Porque o diabo é sujo. E ele às vezes te traz um gosto, um sabor. E esse sabor te puxa para o passado. Hoje isso acaba. Mas você precisa querer. E querer de verdade. Não adianta só Deus disponibilizar um poder, uma graça e uma unção para quebrar o jugo. Se você se agarra a esse jugo e diz, não, esse é meu jugo de estimação. Este é o momento, num culto como esse, em que a oração é o que nos guia, de você entregar a Deus a sua decisão
mas de uma forma clara, não apenas falando, mas fazendo. Que coisas no seu passado têm lhe atormentado? O que foi que você fez ou deixou de fazer que ainda fica martelando na sua cabeça e que te impede de avançar? Queime essa ponte hoje.